A ração Mini Coelho Alcon, ela tem como ingredientes alfafa desidratada, fubá de milho, farelo de soja, fibra vegetal, a gente não sabe qual vegetal seria, óleo de soja refinado, cenoura desidratada, extrato de levedura, muito legal ter a levedura, o premix, né? A beterraba desidratada, prebiótico que a gente não sabe qual é, farinha de alga com ômega 3, olha, interessante. Vitamina C, funciona como aditivo de odor. Infelizmente essa ração tem corante, ainda 2 tipos de corante, e os antioxidantes BH e BHT, que são cancerígenos. Em relação aos níveis nutricionais, umidade de 10%, proteína quase 20%, isso é um exagero, é muita coisa para um coelho em manutenção, então assim, não recomendo. O extrato etéreo quase de 4%, matéria fibrosa 15%, é muito pouco, porque o mínimo deveria ser 18%, e o máximo tá aqui 17%, né? Matéria mineral de 8%, é baixo, então é bom. A proporção cálcio e fósforo tá adequado, o fósforo deveria ser um pouco mais alto e o cálcio também. E ele coloca prebiótico, né, almoz, ômega 3 e o extrato de yuca. E essa ração da Alcon tem 43% de amido, em torno de 43% de amido. Eu não tenho como garantir exatamente quanto tem de amido nessas rações. Aqui é a ração Megazol. Na composição tem ingredientes muito interessantes, em maior quantidade, né? Que a gente vê alfafa, fibra de soja, polpa de beterraba, farelo de trigo, semente de girassol, aveia integral, arroz, semente de linhaça, semente de cártamo, farelo de soja, 1% de polpa de vegetais, que seriam cenoura, beterraba, salsão, salsa, agrião, alface e espinafre, o óleo de soja como incremento do extrato etéreo, cenoura desidratada, dexitrina, melaço e o premix. Outra ração extremamente interessante, que ela não utiliza milho na sua composição. Essa aqui também não utiliza, né, a casca de arroz como um subproduto, ela coloca o arroz. Interessante essa semente de cártamo, que ela é rica em proteína, tem vários nutrientes, fósforo, magnésio, também tem potássio. Interessante a utilização de outras sementes, né, como girassol, linhaça, aveia, muito interessante. Só que a gente vê também que essa ração utiliza o BHA como antioxidante, que é um cancerígeno. Esse aditivo fungistático a gente não sabe qual seria. Aqui em relação aos níveis de garantia, 11% de umidade, 3,5% de proteína, 0,5% de extrato etéreo, então é uma ração que tem baixa quantidade de gordura, 25% de fibra, excelente. A matéria mineral apenas de 8,5%. O cálcio, a gente está vendo cálcio mínimo de 0,9%, fósforo 0,5%, proporção ótima. E ele tem o MOS, né, que são prebióticos, né, muito importantes para o trato gastrointestinal. E essa empresa coloca aqui, diferenciais Megazol, não contém casca de arroz, excelente, parabéns. Os pellets mais compactos para desgaste dos dentes, o MOS, beta-glucanas e a primeira super prêmio do setor da América Latina. Então assim, é uma ração excelente. Também é super prêmio, como a Nutrópica. Beta-glucana é um tipo de fibra solúvel. E ela é interessante que ela diminui a absorção tanto de colesterol quanto de açúcar. Então, mesmo que a ração tenha uma quantidade elevada de amido, ela diminui essa absorção desse amido. Essa ração Megazol também tem uma outra linha que chama Coelhos Ornamentais Menu, que ela tem alguns ingredientes a mais, ela é bem mais natural.
Uma ração muito natural, muito interessante. Então vamos ver os ingredientes: alfafa, polpa de beterraba, fibra de ervilha, farelo de trigo, ervilha integral, farinha integral de trigo, 10% de vegetais desidratados, que seria beterraba, cenoura, maçã, alfarroba, flor de calêndula e pimenta rosa. 1% de polpa de vegetais, seria cenoura, beterraba, salsão, salsa agrião, alface, espinafre. Linhaça integral, semente de cártamo, óleo de palmiste, óleo de girassol, extrato de levedura, levedura seca de cerveja, dextrina, melaço, premix. Então aqui tem as vitaminas, mais para baixo a gente encontra farinha de alga, calcário calcítico, fosfato bicálcico, cloreto de sódio. Então tem o MOS, o FOS, que são os prebióticos, beta-caroteno, luteína, zinco, extrato de yuca, beta-glucanas, aditivo fungistático, que a gente não sabe qual seria, levedura com selênio, parede celular de levedura e aditivo antioxidante natural à base de alecrim. Muito interessante. Essa daqui, então, por enquanto, é a única ração que não tem nenhum aditivo cancerígeno, que seria o BHA e o BHT como conservante. Em relação aos níveis de garantia, os % de umidade, 13% de proteína bruta, meio de extrato etéreo, 25% de fibra, 8% de matéria mineral, excelente, quanto menor matéria mineral, melhor. Relação cálcio e fósforo, de 1 para meio. E o sódio, outra ração também que expõe, né, a quantidade de sódio. O sódio está na quantidade baixa, não tem excesso de sódio. E ele tem, né, como eu já falei anteriormente, os prebióticos, beta-glucanas. E interessante que ele tenha ômega 3, acréscimo de ômega 3. Diferenciais Megazol, que está na página dessa empresa, não contém a casca de arroz, pois prejudica o intestino, não contém cereais, excelente, alimentos funcionais como alfarroba e calêndula, pellets compactos para desgaste dos dentes, minerais quelatados, prebióticos, beta-glucana, ômega 3, 100% natural, antioxidante à base de alecrim. Muito interessante. Se tiver que escolher uma ração, escolham essa. Essa variedade de ingredientes, né, que a gente tá vendo nessa ração, mais pra frente posso fazer um vídeo falando da importância de cada ingrediente, né, da importância desses tipos de diferenciais na utilização da alfarroba, calêndula. Eu posso falar mais pra frente, é que aqui senão o vídeo vai ficar muito comprido se eu falar de da importância de cada ingrediente, né? Essa ração mini coelho da Zootecna, eu não encontrei muitos dados sobre ela, nem a composição nutricional, nem no próprio site tem, então assim, só tem os níveis de garantia, que eu acredito que estejam meio errados, não sei se tá certo. Se alguém tiver essa embalagem em casa e puder me mandar foto da embalagem, eu agradeço. Então assim, não tenho muito o que falar dessa ração, porque eu não tenho muitos dados, só esses níveis de garantia de 12% de umidade, meio de extrato etéreo, matéria mineral, 11% de matéria fibrosa. Quantidade de cálcio deve estar errada, a pessoa que colocou isso no site deve estar errada, porque tá totalmente cálcio e fósforo na mesma quantidade, cálcio máximo menor que o cálcio mínimo. Bom, se alguém tiver e puder me mandar, eu agradeço. Encontrei também essa outra ração da Zootecna, chama Happy Rabbit. Então assim, vamos ver a composição básica. Farelo de soja, milho integral moído, farelo de trigo, casca de arroz, farelo de algodão, alfafa desidratada, melaço, cenoura desidratada, beterraba em pó, calcário calcítico, cloreto de sódio. E aí vem os outros nutrientes, né? Antioxidante, não sei qual não colocaram, nem o fungostático.
Também não tenho muitos dados dessa ração, só tem essa foto da embalagem, mas eu não consigo enxergar o que está escrito nela, não consigo ver os níveis de garantia, então se alguém tiver também puder me mandar foto, eu agradeço. Então eu não tenho muito o que falar dessa ração, mas pelos ingredientes, tem alguns ingredientes bons, alguns não tão bons, e ela não informa que tipo de antioxidante está usando, então assim, com certeza é BHA ou BHT, né? Bom, minha dica final é para você jamais comprar uma ração que na embalagem tem recomendação para várias espécies de animais. Coelhos são lagomorfos e têm necessidades diferentes de roedores. Eu comentei um pouco sobre as rações diversas que existem. Se alguém souber de mais algum outro tipo de ração, quiser comentar, quiser agregar alguma coisa também, eu agradeço. Assim, foi meio um react que eu fiz em relação a essas rações, eu não vi previamente. Eu fui tendo as reações assim que eu vi esses níveis de garantia, algumas muito absurdas, algumas excelentes, ingredientes absurdos, ingredientes excelentes. Então assim, a gente não tem uma ração maravilhosa. Dentre todas essas, pelo que eu percebi, as melhores são a Super Premium, lógico, né, da Nutrópica e a Mega Azul. Então, assim, as outras são muito parecidas e não vai ter tanta diferença você utilizar uma ou outra, exceto se for uma Super Premium.